Olá a todos. Estamos retornando, como toda semana, para fazermos as nossas lives sobre chamadas Diálogos da Unesp. Hoje nós estamos entrevistando o professor José Roberto Gnecco. Ele é professor do Instituto de Biociências da Unesp, coordenador da Comissão Executiva Anti-Covid-19 da Unesp Rio Claro, graduado, mestre e doutor pela USP, e é especialista em gestão pública pela FESP e pela Unifesp. Então, nós vamos... o fato dele ser o coordenador da comissão executiva do Covid-19 aqui, da Unesp, então nós ele tem muita coisa para falar sobre esse assunto, porque tem uma experiência muito grande nesses trabalhos. E a primeira... gostaria que você se apresentasse, falasse alguma coisa aí sobre isso. Roberto. Ok. Professor Malaspina, muito obrigado aí pela sua apresentação sobre mim. Eu fico muito contente de estar falando aqui com a Unesp, a universidade da qual sou professor. Conheço muito as nossas irmãs estaduais, a Unicamp e a USP, mas a Unesp que eu fiz minha carreira. E eu queria destacar que a Unesp ela está 100% engajada no enfrentamento da pandemia, não só o campus de Rio Claro, mas todos os campos da Unesp. Em todos existe um comitê anti-Covid. A Unesp tem uma rede de laboratórios para detecção do coronavírus atuando em seus campi. A Unesp tem produzido material para enfrentamento da pandemia. Então, não é uma ação isolada do nosso campus, é uma ação de toda a universidade no enfrentamento da pandemia. No nosso campus, eu acho importante destacar, nós temos essa comissão executiva que o professor Malaspina relatou, que nós temos grupos de trabalho atuando em diferentes frentes. Essa comissão ela apenas ela organizou uma atuação conjunta dos grupos de trabalho. Nós temos a comissão científica, que já falou aqui no Diálogos Unesp. A comissão científica apontou os cenários que a pandemia, como que se prevê, infelizmente, o cenário de futuro da pandemia aqui em Rio Claro e região. Nós temos o grupo de trabalho de comunicação, que é responsável por essa live. É a Unesp que é responsável por ter emprestado as máquinas de detecção do coronavírus ao Instituto Adolfo Lutz em Rio Claro, são as máquinas de detecção para o exame RT-PCR, detecção do RNA do vírus, que estão fazendo todos os exames deste nível aqui na cidade de Rio Claro. E a Unesp também, o nosso campus, nosso grupo de trabalho, coletou já 2 toneladas de roupas, alimentos, agasalhos, cobertores, material de limpeza e higiene, para serem doados aos servidores da Unesp, alunos da Unesp carentes, e também à comunidade. Mais da metade foi para o Fundo Social, de Ação Social do município de Rio Claro, e esse material foi destinado a famílias que dele necessitam. Agora vamos, inclusive, receber material de TI usado a ser reciclado para aqueles alunos que não têm conexão possam estar participando das aulas de forma remota. Então, em primeiro lugar, queria destacar essa mobilização da Unesp, procurando dar apoio à Prefeitura de Rio Claro e às demais entidades públicas e privadas da região, e destacar a sensibilidade do diretor do Instituto de Biociências e do diretor do Instituto de Geociências, Ciências Exatas, professor Aragão e professor Perinoto, que criaram a comissão executiva. Então, muito obrigado por suas palavras, professor Malaspina. Estamos prontos para continuar. Ok, depois desse breve relato, mas bastante interessante, da inserção da Unesp junto à comunidade de Rio Claro, que acho que é extremamente importante. Agora, partindo por umas perguntas mais específicas sobre essa questão da pandemia, a gente tem ouvido falar muito de diferenças de tratamentos com o fenômeno da pandemia,
entre estados, entre municípios e mesmo entre governos, né? Entre países. Verdade. Por exemplo, a gente sabe que Niterói, Pelotas foram as cidades que até o momento a gente está dizendo, porque pode mudar, tem trabalhado com bastante sucesso essa questão do controle da pandemia, né? E outras cidades não conseguiram fazer isso. Então, com esses dois olhares, né, o que a gente pode entender sobre esse fenômeno? Obrigado, professor Malaspina. Então, essas duas cidades são exemplos emblemáticos, porque em Pelotas, até uma semana atrás, não tinha nenhum caso de óbito pela Covid-19. E Niterói, embora tenha tido alguns poucos, ela tem um investimento muito grande no enfrentamento da pandemia. Eu acho que a maior contribuição que eu posso dar nessa live é apresentar para aqueles que assistem, saber o que algumas cidades, em particular essa, estão fazendo para o enfrentamento à pandemia. Porque se é verdade que tem ações que são de competência federal, que são de competência estadual, não é porque os municípios, os 5.570 municípios que o Brasil tem, eles têm de todos os tamanhos. O estado de São Paulo, seu menor município, tem 600 habitantes, Borá, até a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Eles são muito diferentes entre si, mas nem por isso eles não podem fazer alguma coisa, eles podem fazer a sua parte naquilo que é enfrentamento à pandemia. O exemplo de Pelotas, eu acho que ele é rico. Eu começo colocando ele lado a lado com outro exemplo aqui do nosso lado, que é Piracicaba, porque a primeira coisa que uma prefeitura tem que fazer é separar a triagem daquele que procura o serviço de saúde, daqueles que têm sintomas respiratórios, daqueles que não têm sintomas respiratórios. Não é para aquela pessoa que quebrou um dedo, não é aquela pessoa que está com um mal-estar estomacal forte. Essa pessoa vai numa unidade de saúde e do lado dela tem alguém sintomático para Covid-19. E ainda não se sabe. Então, como é que é a medida de fazer isso? Piracicaba optou por construir construir provisoriamente, não em alvenaria, um centro de triagem para o coronavírus ao lado de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento. Nesse centro de triagem, só é para se dirigirem lá aqueles casos com sintomas respiratórios. E a triagem é feita. Isso é sintoma para Covid, ou é para uma gripe comum, ou é para uma influenza, ou mesmo um H1N1, que é melhor controlável hoje. Então, esse é um cuidado. Como é que Pelotas fez? Pelotas propôs para o município, e a prefeita se engajou e divulgou para todo mundo: olha, quem tem sintoma respiratório, vá numa UBS ou numa UPA pelas manhãs. À tarde não será atendido. E quem tem algum outro tipo de lesão, algum outro de problema, vá às tardes na UBS e nas UPAs. Pela manhã você não será atendido. Ou seja, esse engajamento da municipalidade, deixando claro para todos os cidadãos que a pandemia é uma coisa séria, ela gerou uma redução do número de casos na cidade de Pelotas, para zero em Pelotas. E se Piracicaba tem muitos casos, o fato é que os leitos de UTI ocupados hoje em Piracicaba são 60% do total, enquanto que Rio Claro atingiu 100% do total previsto para a Covid na segunda-feira passada. Ou seja, medidas simples de mitigação, como não misturar o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios com o atendimento de outras patologias, é uma primeira medida a ser adotada. Isso está em todos os manuais da Organização Mundial de Saúde, em todas as falas da OMS. Ou seja, isso é a primeira coisa a ser adotada por um município. Tem outros municípios que foram além. Tem municípios, por exemplo, como Santa Bárbara do Oeste, aqui perto também, que pegou uma escola que está vazia agora por causa da quarentena e fez dessa escola um centro, um ambulatório, ou seja, para aumentar o número de locais de atendimento, ela fez dessa escola um ambulatório. Um outro, ela fez de um hospital de campanha, ou seja, é muito comum municípios gastarem dinheiro construindo lonas, tendas, construindo um hospital de campanha, com todas as escolas fechadas agora. Não é muito melhor aproveitar uma escola que já é dividida de forma compartimentalizada e você fazer dela um hospital de campanha para uma emergência? O problema de um hospital de campanha hoje nem é
estrutura física. O problema é ter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas suficientes para poder atender num eventual aumento da doença. Niterói foi além. Niterói fez um centro de quarentena em escola. Aquelas pessoas que não têm como se de verdade se isolar em sua casa, pelo contato com outros parentes, porque moram numa habitação coletiva, Niterói adotou uma escola como um centro de quarentena onde pessoas confirmadas para o vírus, contaminadas, assintomáticas, ficam lá até sendo monitoradas até certo ponto. Então vejam que tem medidas que uma prefeitura pode fazer que não envolvem tanto dinheiro assim, mas tem que haver uma disposição da municipalidade em enfrentar o problema. E vejam que não são medidas que são medidas de intervenção cirúrgica, não são medidas médicas, é aquilo que o campo da saúde chama de medidas não farmacológicas. O trabalho de enfrentar a pandemia não se resume à Secretaria da Saúde, mas é de toda a sociedade com o protagonismo da prefeitura. Não para só no que eu falei. Em Araraquara, por exemplo, para evitar aglomeração em frente às agências bancárias, no dia do recebimento da renda básica nacional, o que é feito agora? A Companhia de Engenharia de Tráfego separa a faixa próxima à agência bancária, diminui o volume de trânsito ali e as pessoas têm mais espaço. Santos fez medidas como um drive-thru, como a Coreia do Sul faz, um drive-thru para identificar as pessoas sintomáticas e conduzi-las a exames. O carro vem, mostra um documento de residência, comprovando que a pessoa mora em Santos, anda mais 15 metros, é medida a temperatura num termômetro infravermelho e medida a oxigenação com oxímetro de dedo. Se ele é sintomático, anda mais 15 metros, é coletado sangue ou suave dele, conforme é melhor indicado, um teste sorológico ou é recomendado um exame RT-PCR. Ou seja, prefeituras estão se mexendo. A prefeitura de Bebedouro reorganizou a feira livre da cidade, numa avenida larga e grande. Os carros vêm em fila e as barracas é um drive-thru da feira. Os carros vão vindo e vão comprando de barraca em barraca. A cidade de Rio Claro mesmo, ela colocou seus médicos e seus enfermeiros que estão em grupos de risco, aqueles que têm mais de 60 anos, para fazerem teleconsulta, ou em parceria com as outras instituições de saúde privadas do município, aquele cidadão rioclarense que tem alguma dúvida, algum sintoma que ele quer saber sobre se ele corre o risco de ter o coronavírus, de ter a Covid-19, a cidade de Rio Claro faz as teleconsultas, que é a melhor indicação para lidar com aqueles profissionais de saúde, inclusive psicólogos, no teleatendimento, é a melhor recomendação para os profissionais de saúde com mais de 60 anos, diabéticos, com IMC, índice de massa corporal maior que 30, é essa, que eles saiam da linha de frente e atendam pela internet. Assim como colocar os profissionais de educação fazendo o mesmo na sua área, assim como garantir que todos os supermercados, eles só entrem nos supermercados e eles deem máscaras e aquelas sobreluvas, a luva descartável para que as pessoas possam entrar no supermercado. Ou seja, mais de uma prefeitura, ela tiveram algumas ações para mitigar a pandemia no seu município. E o que acontece? É óbvio que o número de pessoas contagiadas e o número de pessoas mortas, o número de óbitos, diminuiu nesses municípios. O exemplo de Pelotas é o mais adequado, porque a prefeita engajou a cidade no combate à pandemia. Ela fez o que é o correto. Os países asiáticos tiveram só 15 mil mortos, todos os países asiáticos, enquanto que os países europeus tiveram 150 mil, e os países em 5 meses, os países americanos 200 mil em 4 meses. O que os países asiáticos fizeram de certo? E a Coreia do Sul, a China, Hong Kong, Singapura, elas fizeram um lockdown completo de cara, para impedir a transmissão do vírus, para estrangular a transmissão do vírus. Com isso, 1 mês e meio depois, 2 meses depois, pôde flexibilizar. O que é que está acontecendo majoritariamente aqui no Brasil? A quarentena, ela não acontece com a devida
eficácia e eficiência. Ela acontece pela metade. Ela acontece com o comércio a meia porta. Mesmo que o prefeito não baixe nenhum ato legal querendo abrir o comércio, como prefeitos de cidades vizinhas o fizeram, aqui em muitas cidades o prefeito não faz um ato legal que vai ser cassado pelo Ministério Público, mas na prática está laissez-faire a atuação do comércio e as pessoas estão na rua circulando. Com isso, não é à toa que, se nós olharmos os números, por exemplo, de Rio Claro, eu vou mostrar agora o primeiro quadro, o quadro que mostra como é que estava a situação de Rio Claro no dia 25 de abril. No dia 25 de abril, nós tínhamos 28 contagiados e 6 óbitos. No dia 25 de maio, dobrou, 70 contagiados e 10 óbitos. Nós tínhamos 3 na UTI no dia 25 de abril, 6 no dia 25 de maio. No dia 25 de junho, isto é, esta semana, ontem, nós temos 683 contagiados, 23 na UTI e 31 óbitos. Por que está subindo assim exponencialmente, como a nossa comissão científica já mostrou em outras lives? Ela está subindo aqui porque cada cidadão está transmitindo para 2 a 3 pessoas, porque as pessoas estão se deslocando, elas estão na rua. Na medida que um cidadão transmite para 2 a 3 pessoas, essa pessoa que foi contaminada transmite para mais 2 ou 3 pessoas, e assim sucessivamente. Isso cresce numa progressão geométrica. Não é 3 mais 3 são 6, é 3 vezes 3 são 9. Então, essa é a situação que nós vivemos. Eu entrei numa reunião ontem, na reunião que eu participei, de um grupo de estudos que eu estou coordenando na Fundação Getúlio Vargas, sobre as perspectivas municipais para o enfrentamento da pandemia, e me perguntaram como está o município de Rio Claro. Eu falei, 25 óbitos. Saio da reunião, 31 óbitos. Quer dizer, subiram 6 nas 24 horas, a informação chegou até mim. O que acontece? Uma pessoa desse grupo de estudos, que é a secretária de Finanças de Salto de Pirapora, perguntou ontem, nosso primeiro óbito, uma cidade de 45 mil habitantes, nosso primeiro óbito foi de madrugada. Nós temos eles chamaram os coveiros para enterrar de madrugada. Aí os coveiros não gostaram de ser acordados de madrugada, foi o primeiro óbito. Aí cabe a pergunta, tem que se enterrar imediatamente de madrugada, ou tem que haver uma gestão, um manejo do corpo, de forma que possa ser enterrado pela manhã? Então, se o município tem uma câmara frigorífica que pode manter o corpo inativo até de manhã, essa é a melhor solução. Mas se não tem, o que é o caso de muitos municípios, lá está discutindo agora. É o caso de nós fazermos um crematório, é o caso de nós comprarmos uma câmara frigorífica. A médica que faz parte do grupo, a médica sanitária, ela apontou, olha, existe todo um protocolo para isso e os municípios não estão seguindo. Os municípios não estão seguindo porque não estão preparados. Eles não estão preparados e não estão atuando na prevenção, não estão preparados o suficiente pela quantidade de pessoas que vão precisar de UTI e não estão preparados o suficiente depois para lidar. Vão faltar vagas nos cemitérios. Então, a gente tem uma série de problemas que vão se acumulando. Eu encerro aqui essa minha parte da fala e devolvo a palavra para o professor Malaspina, e para que ele dê continuidade. Eu acho que já consegui sensibilizar o suficiente o nosso público ouvinte dos cuidados que têm que ser tomados no enfrentamento da pandemia e como é possível, sim, a partir do protagonismo das prefeituras envolvendo toda a cidade, você diminuir o impacto nos municípios. Professor Malaspina. Muito obrigado por esta fala, por esses detalhes todos. Acho que você realmente conseguiu sensibilizar, né, pela situação das cidades. Então, olhando mesmo por esse fato das cidades serem diferentes, dos estados estarem tratando esse fenômeno diferentemente, eu juntaria 2 perguntas finais aí. Uma é, para onde a gente vai caminhar, né, em curto espaço de tempo, e qual é a situação de Rio Claro, se você tem alguns números para mostrar para a gente da situação de Rio Claro. Ok, obrigado, professor Malaspina. Bom,
como o senhor bem apontou, os municípios e os estados estão tratando de forma diferenciada, isto é, não existe, infelizmente, uma coordenação federal. Qual que é o problema disso? É apenas uma questão política? Não, não é uma questão política. Se o estado de São Paulo controlar o coronavírus e os estados vizinhos do Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul não controlarem, não adianta um estado controlar. Tem que haver uma coordenação nacional de forma que, controlado num estado, os demais estados não transmitam para aquele estado que já controlou. Não dá para não ter coordenação federal. Nós trocamos de ministro 3 vezes. Isso é um problema. Como é que nós temos que olhar para a pandemia no curto prazo? Infelizmente. Ontem, um amigo meu, professor da Federal Fluminense, mandou uma comunicação do diretor da Fiocruz que, validada a vacina, nós temos, em 4 meses, nós produziremos uma quantidade muito grande. Ok, mas e quando vai ser validada a vacina? As vacinas que estão sendo testadas no Brasil, agora, produzidas no Reino Unido, também testadas no Reino Unido, estão sendo testadas aqui pela quantidade de vírus circulando. Ou seja, com 200 mil vacinados, se 200 mil, se 10%, 5%, 1% só foram contaminados, isso significa que a vacina tem efetividade. A vacina pode ser usada. Isso só vai se descobrir daqui a alguns meses. Mas como assim? Estamos testando sem saber se ela faz efeito? Sim, ela não faz mal a seres humanos, que isso já foi testado em condições em animais e em condições de laboratório. Mas não tem como testar a vacina num ser humano e deliberadamente contaminá-lo com o vírus, para saber se o seu corpo biológico reage à contaminação. Isso não vai existir, isso não existe. Por isso está sendo feita o teste da vacina em locais de grande circulação do vírus, como o Brasil. Se daqui a alguns meses se confirmar que isso reduziu o contágio, isso reduziu a doença, isso significa que a vacina funciona. Isso significa que nós temos mais alguns meses de enfrentamento até poder comprovar que a vacina funciona ou não. Isso significa que o mais provável é que este ano todo, que até o final do ano, nós estaremos nas mesmas situações em que estamos agora. E isso muitas vezes não tem sido percebido. Não tem sido percebido que, em princípio, sem fato novo, que é a descoberta da vacina, e que exige uma série de protocolos para não expor as pessoas a risco, sem fato novo, nós vamos entrar no ano de 2021 na mesma situação em que estamos agora. É isso que me preocupa, e eu achava no começo do ano que a pandemia ia ser contida em nível dos países. Nós temos alguns casos bem-sucedidos. Já falei dos casos asiáticos. A Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país de perfil ocidental que também fez o confinamento, o lockdown completo logo de cara. 2 meses de confinamento. É lógico que a Nova Zelândia tem 15 milhões de habitantes. É lógico que a Nova Zelândia é uma ilha. Com isso, ela conseguiu erradicar o coronavírus na Nova Zelândia. A Alemanha conseguiu flexibilizar, porque ela tem um número de leitos de UTI maior que os outros países europeus. E ela também colocou todo mundo em casa. Quando muitos países asiáticos e europeus falam, nós não precisamos obrigar ninguém a ficar em casa, nós apenas recomendamos. É porque as pessoas ficam em casa só com uma recomendação. Mas não é o que nós estamos vendo no Brasil. Uma recomendação e nada é a mesma coisa. Eu moro no centro da cidade, eu olho pela janela, vejo comércio a meia porta e as pessoas andando. Embora estejamos legalmente em quarentena, porque o prefeito teve a sensibilidade de perceber que o número de mortos está triplicando. E aí eu entro na última parte da sua pergunta, professor Malaspina. Eu pediria que a nossa produção colocasse em sequência o quadro 1, de 25 de abril, o quadro 2, de 25 de maio, e o quadro 3, de 25 de junho, que mostra que o número de mortos há 2 meses atrás foram 6. O número de mortos há 1 mês atrás foram 10. E agora nós estamos em 31. Isso significa, como já apontou a nossa comissão científica, que o número de mortos vai aumentar. Eu não quero nem falar aqui o número de mortos previstos para outubro. Eu não quero nem falar aqui para não ficar que isso é agouro, mau agouro.
mas é um número muito grande. Por que chegou o vírus diferente? Por que foi diferente aqui no Brasil do que na Itália? Porque a Itália nenhum cuidado tomou, então as mortes vieram ao mesmo tempo, 900 por dia, 1.000 por dia, a ponto de cidades pequenas, como Bérgamo, terem que caminhões do exército, 3 levas, irem buscar os corpos para serem cremados noutra cidade. Por que aqui no Brasil foi diferente? Por causa da iniciativa tomada por alguns governadores de suspender as aulas. Se numa família você tem um caso de Covid assintomático, aquela criança da família está circulando com outras crianças e está transmitindo o vírus na escola. Na medida em que não tem aulas, na medida que estão suspensas, na medida em que a Unesp suspendeu a vinda de 3.000 estudantes para Rio Claro para virem às aulas, o vírus deixou de estar circulando. Eles não estando circulando, isso achatou a curva. Só que achatou a curva. Não estancou a pandemia, achatou a curva. Então, agora, o que acontece? Devagar e sempre, os números estão aumentando. Por que está estourando em 31 mortos agora e 683 contaminados? Por causa da flexibilização no plano 2, na fase 2 do Plano São Paulo. Se não tivéssemos passado para a fase 2, com quase tudo aberto, nós teríamos menos contaminados e menos mortos. Então, essa é a situação que Rio Claro está enfrentando hoje. Nós estamos num processo que a prefeitura precisa tomar a iniciativa de mobilizar as forças vivas da cidade, mobilizar as universidades públicas e privadas, mobilizar as igrejas de diferentes religiões, mobilizar a associação comercial, para entender que agora não é a briga por abrir meio comércio, agora é a briga para salvar vidas. Obrigado, professor Malaspina. Ok. Nós agradecemos muito ao professor José Roberto pelas informações e por essas atualizações em relação ao Rio Claro, que eu acho extremamente preocupante, né? E temos que tentar conscientizar as pessoas que as tomadas de decisões pelos organismos públicos estão baseadas praticamente no comportamento das pessoas. Isso é extremamente importante, né? Ninguém está se tomando decisões sem olhar para o comportamento das pessoas. Não é isso que você acha que deve ser enfatizado? Sim, esse é um aspecto. Se as pessoas estão na rua, tem que se descobrir por que as pessoas estão na rua. Elas estão sensibilizadas? Elas acreditam que a pandemia é uma gripezinha, que não é algo sério? Sim, conheço muitas pessoas que eu converso aqui em Rio Claro, que só quando perdem um conhecido que descobrem que tem a pandemia. Elas continuam com o comportamento de sempre. Mas uma coisa que a vida já me ensinou é que o papel, não importa qualquer cidade, qualquer governo, qualquer país, o papel do gestor é dar um rumo. Não dá para culpar as pessoas pela educação que elas têm, se elas não lhe foi dada educação no sentido amplo, adequado. Então, me preocupo, eu sei que o senhor não falou isso, professor Malaspina, mas eu me preocupo só que, sim, é verdade, o comportamento das pessoas é inadequado, mas os gestores federal, estadual e municipal deram um exemplo. Nós passamos eu conheço municípios que o gestor municipal, sem ter assinado o decreto de flexibilização, por 2 vezes disse: se eu pudesse eu assinava o decreto, mas ele vai ser cassado. Na hora que um prefeito fala isso, ele está dizendo para o comerciante que ele pode abrir e que o cidadão pode comprar. Então, às vezes a gente tem situações em cidades que as pessoas não administram pela razão, não administram pela ciência, não administram pelo conhecimento, mas sim pela vontade. Alguns pela vontade de que tudo dê certo, que todo mundo seja feliz, outros pela vontade de ganhar dinheiro, mas o fato é que agora a gente tem que olhar para a ciência, tem que olhar para a universidade e para os serviços públicos, porque só eles que podem combater a pandemia. Ok. Nós agradecemos muito o professor José Roberto e voltaremos na próxima semana com outra entrevista, com outros dados sobre o Covid-19, para que a gente possa estar inteirando da população rio-clarense sobre esta pandemia. Muito obrigado a todos. Boa tarde.